Boa noite. Hoje eu vou dar sequência na leitura das Escrituras. E ontem nós falamos sobre a mensagem, o sinal pregada pelo profeta que Deus nos enviou para esse tempo, né? E vocês viram a profundeza dessa mensagem, né? Foi tirado daqui, ó. Êxodo 12, a instituição da primeira Páscoa. Por que da primeira Páscoa? Porque depois haveria outras, isso aí seria lembrado, passado de gerações e gerações. Então essa foi a primeira Páscoa, foi a saída deles de dentro do Egito. Aí o irmão Brana falou sobre esse sangue colocado na verga da porta, né? Quando o anjo passaria e destruía todos os primogênitos da terra do Egito, desde os que se sentavam no trono de Faraó, os servos, os animais, todos os primogênitos. Agora, Deus mandou fazer aquele sacrifício, colocar o sangue, né, matar o cordeiro, colocar o sangue no umbral da porta, e aquele que estivesse sob aquele sangue, o anjo da morte passaria por ali e não matariam eles, correto? Então agora nós vamos dar continuidade agora. Êxodo 12, versículo 29, onde está escrito: a morte dos primogênitos. Aqui eles comemoraram essa Páscoa, né? Agora é a morte dos primogênitos. Enquanto eles estão comemorando lá, a morte está passando pela terra. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, também vós como vossos filhos, ide, servi ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vaso de prata, vaso de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 a pé, somente de varões, sem contar os meninos. Olha só, 600.000 a pé, somente de varões, sem contar os meninos. Subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Agora você vê, eles saíram de lá 600.000. Você lembra quantos entraram lá quando José estava lá? Olha, Gênesis 46, 27. Gênesis 26. Quanto? Gênesis 46, 27. Olha só. E os filhos de José que lhes nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70 almas. Olha só.
Agora eles estão saindo de lá com quantas almas? 600 mil. De 70 para 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Vocês estão vendo? E subiu também com ele uma mistura de gente, ovelhas, vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram um bolo asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito. Agora quem tinha pressa era Faraó, para ele sair logo. Sai, porque ele tinha medo que a morte alcançasse eles, pegasse eles também. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Agora, eu gostaria de fazer uma observação com vocês, ó. Gênesis 15, versículo 16, está escrito assim, ó. No 13. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão 400 anos. Agora no 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Você está vendo aqui, ó, 400 anos. Está vendo? Está falando isso para Abraão. Saiba que, por certo, peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão 400 anos. Agora a gente está vendo aqui, ó, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430. Agora eu te pergunto, há alguma contradição daqui desses 400 anos para 430? Você está vendo uma diferença de quantos anos? 30 anos. O que ocorre aqui é que, se você ver, José, quando ele foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. Quando ele entrou na presença de Faraó, ele tinha 30. 17 para 30 dá 13. Correto? Agora, quando Jacó entrou dentro do Egito, que ele estava vindo da seca, né? Ele entrou com 130 anos, quando ele se apresentou diante de Faraó. E quando ele morreu, ele tinha 147. Agora, de 130 para 147 dá 17 anos. Agora, se você pegar 17 anos de Jacó, com mais 13 anos de José, vai para 430. Porém, depois da morte de Jacó, de José, aí foi onde se levantou um outro faraó. Então, dali para lá, passaram-se 400 anos. A conta correta, 400 anos. Esses 430 aqui é contando, porque você vê que José veio antes e quando Jacó entrou lá dentro. Agora, quando ele morreu, porque até então eles não eram escravos, eles viviam na melhor terra de Gósen. Aí eles viram que o povo estava começando a crescer demais, aí colocaram ele como fizeram deles escravos. Então passaram-se 400 anos depois. Deu para entender? Então vamos continuar agora. Isso é profundo para vocês verem, né? E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor. Não, essa noite se guardará ao Senhor, porque nele tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor
a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver de circuncidado, então comerá dela. Teria que ser circuncidado. E o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Tá vendo? O cordeiro não podia ter osso nenhum quebrado. Aquele que fosse oferecido aqui não poderia ser quebrado os ossos. Você lembra que Jesus não foi quebrado nenhum osso dele? Quando chegaram naqueles dois ladrões da cruz, quebraram a perna de um, do outro, mas de Jesus não quebrou nenhum osso. Por quê? Porque ele já tinha suspirado ali, o último suspiro, e tinha morrido. Então o que eles fizeram? Eles furaram o lado dele. E quando furaram o lado dele, saiu sangue e água. Você viu na Bíblia quando diz isso? Saiu sangue e água. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Você lembra que Jesus falou: não fazeis exceções de pessoas? Então aqui todos, até os estrangeiros que estiverem junto com eles, eles podem comer, mas eles têm que ser circuncidados. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Agora vocês estão vendo aqui, ó, que isso aqui vai ser depois das outras Páscoas, quando forem comemorar essa primeira Páscoa aqui, ó, eles entraram ali, né? Estavam debaixo daquele sangue, enquanto a morte passava pela terra. Aí agora eles foram expulsos, nem a massa que eles tinham colocado, que era para levedar, para durante o percurso dele no meio do caminho, levar comida para eles, nem isso teve tempo, porque eles saíram corridos, saia. Agora era Faraó que estava com pressa de tirar eles lá de dentro, porque Deus falou: agora você vai ver como eles vão, com mão forte eu vou tirar vocês daí, né? Então Deus fez isso. Agora você observa o quê? Que a última praga que teve no Egito foi o quê? Foi a morte. Essa foi a última praga antes de sair o povo lá de dentro do Egito. Foi a morte. E hoje nós estamos no Êxodo. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela vai sair dessa terra. E a última praga que está caindo hoje é morte. Sabe qual é a morte? Hoje é a morte espiritual. Muita gente morrendo espiritualmente. Muita gente morrendo espiritualmente. Congregando dentro de uma igreja, congregando dentro das assembleias, dentro dos grandes tabernáculos, né? E assim por diante. Mas muitos mortos espiritualmente, porque não é só você ir à igreja. Se for para a igreja, é o lugar mais longe que você consegue chegar até na sua vida espiritual, você está perdido, porque a igreja não salva ninguém. Agora você tem que ir a Cristo. Você indo a Cristo, aí você tem segurança, mas na igreja não, a igreja não dá segurança. Agora, quando você vai para a igreja, você vai para buscar a Deus de todo o seu coração. Então ali você tem pessoas de mentes semelhantes, você vai ouvir a pura palavra, não é uma palavra híbrida, uma palavra misturada com credos, denominações, não, é uma palavra bíblica, palavras proféticas, palavras de vida, né? Aí sim, aí você está se preparando para deixar a terra. Você não vai ser morto espiritualmente, mas aqueles outros que não conseguirem ver a verdade dentro das escrituras, esses aí estão mortos espiritualmente. Eles vão ouvir
Porque a Bíblia fala, tendo ouvido não ouvirão, tendo comichão nos ouvidos. Entendeu? Essa é a Bíblia se repetindo de novo. Agora, então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me todo primogênito que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor nos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje é o mês de Abibe, vós saís. Mês de Abibe era mês de abril, né? Era a Páscoa. Agora eu lhe pergunto, o que tem a ver a Páscoa hoje com coelho, com ovo de Páscoa? O que tem a ver? A Páscoa foi a morte de um cordeiro, foi um sacrifício, foi o que Deus exigiu. Agora eu lhe pergunto, de onde tiraram o coelho? De onde tiraram o coelhinho de Páscoa, ovo de chocolate? De onde tiraram? Tiraram o sangue e colocaram o chocolate. Tiraram o cordeiro e colocaram o coelho. De onde saiu isso? Procura saber a origem de onde veio. Você vai ver que é lá, segundo Tessalonicenses, aquele anticristo que se assentará como Deus, querendo parecer Deus, se levantando contra tudo que se chama Deus. Deus lhes enviará o espírito da mentira para que eles creiam numa mentira. Quem? Esses mortos espiritualmente, levados a ídolos mudos. Essa é a verdade do Evangelho. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, é para falar a Bíblia como ela é. Aqui era cordeiro e sangue, não era coelho e chocolate não, e era no mês de abril. A Bíblia quer dizer abril no calendário deles. Agora, você sabe que eles têm lá uma data deles que eles falam assim, 1º de abril é o dia da mentira, né? Não tem isso? Que eles fazem aquelas brincadeiras, 1º de abril. Sabe o que significa 1º de abril? Significa a risada dos romanos. É isso que significa o 1º de abril. Isso aí foi inventado lá. Mas isso não é o dia da mentira, não. Isso é o dia da verdade. Porque abril foi onde foi a passagem da Páscoa. É onde nascem os cordeiros. Jesus Cristo nasceu por meio de abril. Mais ou menos por aí, onde nascem os cordeiros. E por que ele nasceu num estábulo? Porque ele era um cordeiro. Cordeiro não nasce nas casas. Ele nasce no estábulo. Foi lá que o cordeiro nasceu. Num estábulo. Agora, comemorar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, agora isso é uma mentira. Aí é mentira, porque nós temos Bíblia para provar isso. Como que eu provaria? Quando Jesus Cristo nasceu lá no estábulo, apareceram os anjos para 3 pastores no meio do campo, que eles estavam cuidando das ovelhas. Aí apresentou para eles e falou assim: eis que vos trago boas novas de salvação. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles estavam no campo cuidando das ovelhas. Sabe o que acontece no dia 25 de dezembro, lá em Israel? Lá é neve. Como é que os pastores poderiam estar no campo com as ovelhas no meio da neve? Então esse é o dia da mentira. Está entendendo? Então isso é tudo coisa inventada. A Bíblia diz que ele mudaria calendários, dias, meses e anos. Mexeu em tudo. Então está tudo bagunçado. Mas nós ainda temos a revelação da Bíblia. Nós não somos enganados. Eles podem inventar quantas versões novas quiserem. Mas nada disso vai resultar, porque a palavra ela não está só na letra, ela está escrita dentro dos corações da gente. Então a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado, porque está escrito aqui dentro, né? Agora, hoje, no mês de Abibe, vós saís.
acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jabuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. Tá vendo? Todos os meses desse ano, dos anos consequentes, seguintes, eles iam comemorar. Até hoje eles comemoram. Até hoje. A Páscoa chegou para nós. É para ser comemorada também, em comemoração. Mas como? Dessa forma aqui, ó. Não é com coelho e chocolate, não. Isso é uma mentira. Isso é comércio. Assim como 25 de dezembro, Natal, também é comércio. Dia das Mães, isso é comércio. Dia das Mães não é só um dia, é todos os dias. Isso tudo é comércio. Então a gente bem sabe disso. Agora, 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerão pães asmos. O levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Por isso que quando a Santa Ceia do Senhor, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, o pão e o vinho, o pão não pode ser levedado, ele não pode ter fermento. Ele é pão asmo, sem fermento. Por quê? Porque ele vai representar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o fermento fala o quê? Fala de pecado, e o corpo do Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. Então, se é para fazer as coisas, vamos fazer a coisa certa, do jeito que as Escrituras mandam. E não é suco de uva, é vinho. E outra coisa, depois da Santa Ceia, ainda tem o lava-pés, porque é bíblico. A Bíblia fala que Jesus, depois de tomar a Santa Ceia, levantou-se, cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos discípulos. E ele disse: vós entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para assim como vos fiz, façais vós também. Isso não é mandamento? É mandamento. Isso é mandamento do Senhor, né? Então não haverá fermento. Naquele mesmo dia fará saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor tem feito quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a teus pais, a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. Então, a única forma de resgatar qualquer pecador, seja o que for, tem que ser com o cordeiro. E quem é que resgata? Quem é que perdoa? É o cordeiro. E quem é esse cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo. É Jesus, morreu na cruz para aquele sangue ser aquele para-choque que não deixa a ira de Deus vir até nós. Por quê? Porque ali tem um sangue, nós estamos sob aquele sangue. Você lembra que o irmão Brana falou sobre isso ontem? Agora, nós estamos sob aquele sangue, porém a vida que estava dentro daquele sangue tem que estar dentro de nós, que é o Espírito Santo. É o único sinal que Deus vai requerer, é o Espírito Santo. Porque quando Deus vier buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar Deus na terra, Ele vai vir buscar aquilo que é seu. É como o irmão Brana conta sobre um grande imã, que ele passava assim, ó, todo final de tarde numa fábrica, que eles trabalhavam lá e sobrava as aparas de ferro no chão, e toda tarde passava um imã assim, ó, num grande corredor, e aquelas aparas ia subindo tudo para o imã, ia subindo tudo. Aí depois pegava aquilo e reaproveitava de novo. Aí o irmão Brana estava olhando, parou e falou assim:
Por que eles sobem? Falou, porque o mesmo material do ímã é aquele material que está ali no chão, por isso que atrai, é o mesmo material. Ele falou, mas eu vi que ali tem uns que não sobem. Ele falou, porque ali não é o mesmo material, aquilo ali é alumínio, e aquele alumínio não vai subir ali, entendeu a diferença? Então você tem que ser do mesmo material do grande Deus, que é o Espírito Santo. Deus é Espírito e Ele é Santo. Ele não é a terceira pessoa, o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, só que hoje ele está manifestado dentro dos filhos de Deus. Então Deus vai vir buscar quem? Vai vir buscar seus filhos. Filho de Deus, Deusinho é. A Bíblia não fala que nós somos deuses na terra? É? Então vamos lá, resgatarás, né? Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos e tudo que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Tá vendo? Então isso aí ia passar de filhos para netos, tataranetos e assim por diante. Isso aí nunca ia parar. Eles comemoram ainda hoje. Eles comemoram, eles têm a lei de Moisés. Eles guardam a lei de Moisés. Né? Agora, e será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Agora, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem-o ao Egito. Porque a guerra vivia, as nações eles ficavam se defrontando, cada um querendo terra, pegando terra do outro, e os filisteus viviam em guerra com outras nações. Então eles estão saindo dali de dentro do Egito. Se Deus leva ele pela terra dos filisteus, eles vão ver aquela guerra ali, o que vai acontecer? Eles vão querer voltar para o Egito, né? Porque Deus diz, porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Eles subiram todos armados. Ali era um exército. O exército, eles têm que estar armados. Então eles subiram todos armados. Ali é o exército de Deus. Agora eles vão fazer proeza. Deixaram o cativeiro e agora eles são homens livres. E Moisés tomou os ossos de José consigo, porquanto havia esse estreitamente jurado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos. Você lembra quando ele falou isso? Ele disse, quando vocês subirem daqui, levai os meus ossos daqui. Aí eles embalsamaram José, dentro de um caixão, e quando eles estavam saindo daqui, eles estavam levando os ossos de José para enterrar onde? Lá naquela terra que que Jacó tinha dado como presente para ele, que ele comprou de Amor, pai de Siquém. Vocês lembram? Está nos vídeos anteriores. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de fogo. Olha, o Senhor, eles iam de dia, o Senhor ia de dia diante deles, na frente, de dia numa coluna de fogo, para os guiar pelo caminho. Onde aquela coluna de fogo ia, eles iam, e Deus estava guiando eles. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.
ele ia na frente, Deus ia na frente, e eles iam seguindo aquela coluna de fogo. Agora, estava guiando eles para onde? Lá para o Mar Vermelho. Como se eles ficassem encurralados ali. Presta atenção, como que Deus faz as coisas. Era Deus que estava guiando eles. Você vê que o Senhor ia adiante deles, ia na frente, eles iam acompanhando. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampe diante de Pi-Airote, em Migdol, e o mar, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Olha só, junto ao mar, vocês vão ficar ali. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados. Então o Faraó vai dizer assim dos filhos de Israel: olha como isso era um plano de Deus. Vocês voltam, fica ali, sentado ali perto do mar, ali de frente do mar. Então o Faraó diz, isso é Deus falando para Moisés. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão emboscados na terra do deserto, estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. Isso é o que ele está pensando, E Deus falando, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, fizeram desse jeito. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havemos deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Eles saíram de lá com alta mão. Era a mão de Deus que estava levando eles. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon, que foi aqui onde Deus falou para eles ir, E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: olha aqui que o povo falou, aquele exército, 600 mil, que saiu lá de dentro, todos armados. Olha aqui que eles falaram: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, que nos tem tirado do Egito? Olha que povo, viu todos os milagres de Deus, viu tudo que Deus estava fazendo, e mesmo assim ainda estava indo, olha o que ele estava fazendo. Falta de fé, incredulidade, não cria, Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que nos fora melhor servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje visse, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Vocês vão ficar quietos, vocês vão calar a boca de vocês. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? O Senhor perguntou para Moisés. Então todo mundo parado lá na frente do mar,
todo mundo lá naquela agitação. Aí Deus falou assim: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Não é para parar. Continua andando. Mas para onde? Passa por cima do mar, vai embora. Sai andando por cima das águas. Jesus não fez isso, andou por cima da água. Mas eles tinham fé para isso? Não tinha. Se eles tivessem fé para isso, eles tinham feito. Pedro quis fazer isso. Ele começou bem, mas depois ele duvidou e começou a afundar. Aí Jesus puxou ele pela mão. Agora aqui Deus falou para eles: ó, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, agora ele se retirou e ia atrás deles. Ele não estava aí na frente, agora ele se retirou da frente e foi atrás deles, ó. Também a coluna de fogo se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Aqui no meio, ó, estavam os anjos de Deus, o anjo de Deus e aquela coluna. Estava tudo ali, ó, fazendo separação. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, o vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muros, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo deles, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, depois que o Senhor tirou as rodas do carro deles e fez-los andar dificultosamente, então eles disseram: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. Está vendo? Eles reconheceram, ó. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram cobrindo os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda, e assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Eles creram, mas por quanto tempo será que eles iam crer? Porque eles voltariam de novo a murmurar, e Deus não gosta de murmuração. Eles voltariam a murmurar de novo. Eles viram aqui esses sinais todos, ficaram alegres,
Mas na hora que surgir a primeira prova de novo, já vai começar. Por isso que a gente vive assim, de prova em prova, né? É igual digamos, você é um homem casado, você está casado com sua esposa. Primeira briguinha que você tem, a sua esposa fala: vou voltar para casa da mamãe, vou voltar para casa do papai. A primeira briguinha, não é só uma não, vai ter várias. Qualquer coisinha o homem fala: vamos se separar. Ué, vocês têm que aprender a conviver. Quantos anos já viveram juntos? A gente ouve de casal aí de 30, 40 anos e agora estão se divorciando. Depois de 40 anos, uma vida, agora vai se separar para quê? Entendeu? Agora eles estão vendo aqui, passaram por tudo isso, passaram pelas pestes lá do Egito, nenhuma delas pegou eles. Agora saíram com riquezas lá de dentro, com vasilhas de ouro, com vestes e gado, e estão saindo. Chegaram diante do mar, Deus abriu o mar vermelho para eles passaram em terra seca. Agora depois a primeira coisa é: não, vamos voltar para o Egito de novo. Você vai ver que eles queriam voltar de novo para o Egito. Só que aí está uma coisa: tem profeta para tirar de dentro do Egito, mas para levar não tem não. Não tem profeta para levar de novo para o denominacionalismo não, para aquele sistema morto de igreja. Tem profeta para tirar você de dentro dos sistemas mortos das igrejas, os ensinamentos falsos. O profeta vem para isso, sai dela. Agora, para levar de volta lá para dentro, não tem profeta para isso não. Se tiver, porque é falso. Datã, Coré e Abirão, eles queriam voltar, mas agora eu quero ver como que eles vão voltar. Não tem profeta para levar de volta não, entendeu? Agora o cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor. Agora estão cantando: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, os seus exércitos, os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Com a grandeza da tua excelência derrubaste os que levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como respolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam no montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com um vento, o mar cobriu, afundaram-se como chumbo e veementes as águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-ão uma dor dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-ão temor, derreter-se-á todos os habitantes de Canaã. Então o pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança,
no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em terra seca pelo mar. Esse era o cântico deles, estavam cantando. E Miriam, né? Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os filhos de Israel do mar e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Olha só, cantaram, dançaram, as mulheres tocaram ali os tamborins, né? Mas agora andaram caminho de 3 dias e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: olha o que Deus disse. Cadê? E murmurou contra Moisés, né? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho, né? Agora, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te saro. Agora Deus está chamando eles para uma conferência, para um acordo. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eles não iam nem ficar doentes, eles não iam sentir uma dor de cabeça, eles não iam cansar durante a peregrinação deles, porque isso aí era Deus que ia fazer isso por eles. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água. Olha só que beleza. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Pronto, agora eles chegaram ali, né? Ali 12 fontes de águas, 70 palmeiras. Pronto, eles chegaram ali, falaram assim: pronto, chegamos onde queríamos. Não é aqui não. E partindo de Eli, toda a congregação, porque era assim, ó, se aquela coluna de fogo parasse, eles tinham que parar. Então ali eles se acampavam, armavam acampamento. Aquela coluna de fogo se levantou, eles tinham que se levantar de novo. Fosse de dia, fosse de noite, fosse à tarde, aquela coluna se levantou, eles tinham que seguir. Mas havia aqueles que estavam acomodados, ficavam ali: não, aqui tá bom. Esses todos pereceram. Todos eles pereciam, porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Eles não podiam fazer nada sem Deus. Nada, eles não podiam fazer nada. Onde Deus fosse, eles tinham que estar seguindo. É assim que tem que ser com um cristão. Não adianta você querer fazer uma coisa se Deus não estiver naquilo. Ah, mas eu queria tanto isso daqui, mas se Deus não está nisso, é melhor você deixar isso de lado. A menos que Deus te inspire. Aí sim, você sabe que Deus está naquilo, então faz. Mas se você não sabe que Deus está naquilo, Deus te desanimou. Você fala: Senhor, me anima naquilo que é correto e desanima naquilo que não é correto. Então tudo bem. Agora, se você for fazer por conta própria, né? Então o que aconteceu? Partidos de Elim,
toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo. Está vendo? Já se passaram um mês depois que saíram da terra do Egito. Está vendo? Aos 15 dias do mês segundo, porque ali era o primeiro mês, que era o mês de Abib, mês de abril. Agora aqui já era o segundo mês, ó, um mês que eles estão andando já. Ali, ó. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, de novo. Está vendo? E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Olha, eles lembravam da panela de carne, né? Quando comia pão a fartar. Por que nos tem tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Eles lembravam das paneladas de carne que eles comiam, mas eles não lembravam que eles trabalhavam debaixo de chicote. Eles eram escravos. Isso aí eles não viam. Agora Deus está chamando eles para a liberdade, né? Está levando eles para uma prova, e eles querem o quê? O que eles querem? Toda luta tem que ser, luta mesmo. Você quer vitória, você tem que lutar. Agora, que luta é essa que você quer receber um prêmio se é mar de rosas? Não. Luta, para ser luta, você tem que lutar para você sair vitorioso. Então Deus aqui está fazendo o quê? Está testando eles. Mas a primeira provinha que tem, ele já começa a murmurar de novo. E os filhos dizem: quem dera morresse com a mão do Senhor lá, onde estava sentado, panela de carne. Por que nos tem tirado para matar de fome aqui, né? E toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover, olha só, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a sua porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha presença, em minha lei ou não. Então Deus falou: eu vou fazer chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a sua porção para cada dia, para que eu veja se eles andam em minha lei ou não. E acontecer, olha só que teimosia, presta atenção. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Todo dia eles vão colher uma porção. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e o sexto dia eles vão colher dobrado, 2 vezes mais. Por quê? Porque no próximo dia seria o sábado, eles iam descansar. Agora aqui é onde Deus está dando descanso para eles. Agora eu lhe pergunto: você viu alguém falando sobre sábado antes de Moisés? Alguém guardando o dia da semana? Vocês viram alguém? Não. Isso aí foi dado uma lei para Moisés. Por quê? Porque aquele povo saiu lá de dentro e Deus ia dar um dia de descanso para eles. Não é todo dia. Então eles iam caminhar durante 6 dias, ao 7º dia eles iam descansar, se refazer. Isso tudo veio de Deus. É isso que significa o sábado, é descanso. Não é para um dia para ser adorado, é um dia de descanso. Quem para ser adorado é o que? É Deus. Jesus é para ser adorado. Então é por isso que ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Não é para o corpo mais, agora é para a alma, agora é espírito. Aqui é dar para o corpo, para eles se refazerem, né? Então o que aconteceu? No sexto dia será em dobro do que colheram em cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Vocês estão murmurando contra nós? Não, vocês estão murmurando contra Deus, não é contra nós. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer,
e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Você está vendo? Mas contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-os para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. A glória do Senhor apareceu numa nuvem. Essa glória aí, ó, foi aquela que Estevão viu. Ele viu a glória do Senhor e Jesus sentado à destra do Pai. O que significa a destra? Ele estava sentado sobre essa glória. É aquela mesma glória quando Jesus estava lá no monte, que o seu rosto transfigurou ao sol, e desceu aquela glória, aquela nuvem, né? E Pedro, Tiago e João falaram: bom estarmos aqui, Senhor. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias e um para Moisés. Aí aquela coluna de fogo que estava ali, aquela nuvem, subiu, a glória de Deus subiu, e ficou quem? Só Jesus. E ele falou assim: esse é meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu habito, a ele ouvi. É aquele ali que vocês têm que ouvir, aquele ali é a boca de Deus. Assim era Moisés. Você lembra que Deus fez de Moisés Deus e de Arão o seu profeta? Então você vê que aqui ele está falando para Arão e Arão está falando para o povo, né? E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes, olha só como Deus é cuidadoso, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha só como ele cuida. Às 2 tardes comereis carne, e pela manhã fartareis de pão. Olha, não está bom assim? Não está maravilhoso? Você vai ver o que vai acontecer lá no final. Até desse pão aqui, que era comida de anjo, eles começaram a falar assim: esse pão fútil. Começaram a maldizer até daquele pão. Vocês vão ver. Fica vendo. Isso é o ser humano. Só mesmo a graça de Deus para ter misericórdia. Porque senão, ó, por isso que a murmuração não é de Deus. Você tem que agradecer aquilo que você tem e não ficar murmurando. Se Deus te deu uma bicicleta, se contenta com a bicicleta. Se Ele te deu uma lambreta, se contenta com a bicicleta, com a lambreta. Se Ele te deu um carro, se contenta com aquele carro. Se Ele te fez andar de ônibus, se contenta e você está andando de ônibus. Se contenta com a sua porção. Aquilo que for para você, Deus vai te dar. Agora, se você não souber suportar aquilo, você acha que Deus vai te dar uma moto para você se arrebentar no primeiro poste? É melhor Ele não te dar. É melhor Ele te dar uma bicicleta. Então você tem que se contentar com o que você tem. Deus vai te dar a medida daquilo que você merece, aquilo que você precisa e não o que você quer. E aconteceu que à tarde subiram, olha só, e aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele, cada um conforme o que puder, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas casas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer,
não sobejava ao que colhera muito, não sobrava, aquele que colheu muito não sobrava, e nem ao que colhera pouco, cada um colheu tanto que podia comer. Então não faltava nem para aquele que colhia de mais, nem para aquele que colhia de menos. Cada um pegava a sua porção, né? Cada um quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Olha só, presta atenção. Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Moisés falou: não deixe para amanhã. Mas o que eles faziam? Eles pegavam e deixavam para amanhã. Mas Moisés não falou que não era para deixar? Eles deixavam. Quando chegava no dia seguinte, não prestava para nada. Estava comido de bicho. Estava cheirando mal. Entendeu? Agora, e eles, pois, colhiam cada manhã conforme o que podiam comer, porque aquecendo o sol se derretia. Você quer comer pão? Então acordasse bem cedinho, vai lá e pega o seu pão. Se você vai dormir até tarde, quando sair o sol e você for lá buscar, você não vai mais encontrar não, porque já derreteu. Isso ensina o que pra gente? Levantar cedo para ir para a labuta, não é ficar em casa dormindo. Porque em Provérbios fala que aquele que dorme, que é aquele que o olho que tem sono, ele nunca se fartará de pão. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então o homem tem que trabalhar, levantar cedo. Então se ele chegasse ali aquecendo o sol, derretia. Aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro. Ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeros para cada um. Ali era só 1 gômer, aqui era 2. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Falaram assim: olha, eles pegaram 2 gômeros. Aí Moisés falou assim: não, é isso que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor. E o que quiseres cozer no fogo, cozei. E o que quiser cozer na água, cozei. Em tudo que sobejar, pondo-se em guarda para vós até amanhã. Agora você lembra que aquele deixou para o dia seguinte e amanheceu cheio de bicho? Só que agora ele colheu em dobro. O que ele deixar para o dia seguinte não vai estragar. Por quê? Porque Deus é obediência à palavra de Deus. Esse daqui não vai criar bicho. Por quê? Porque amanhã é sábado, não vai ter. Amanhã é de descanso. Então você colheu em dobro hoje na sexta. Entendeu? E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás, mas ao 7º dia é sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não acharam. Olha a teimosia. Saíram no sábado para colher, mas não tinha. Eles iam encontrar o quê? Deus não passa por cima de sua palavra, eles não iam achar. Mas mesmo assim eles foram, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Se eu falei que não é para ir no sábado, por que eles estão indo? Em outras palavras, é isso que o Senhor está falando. Então disse o Senhor: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. O nome daquele pão ali era chamado maná. E era como semente de coentro, ele era branco e o seu sabor como bolo de mel.
Vamos para Salmo 78, 24. Vamos ver o que está escrito aqui. Salmo 78, 24. 78, 24. Vamos ver o que nós temos aqui. E fizeste chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu do pão dos poderosos, e ele mandou comida com abundância. Sabe qual comida dos poderosos era essa aqui? Era comida de anjo. Isso aqui era comida de anjo. Os anjos comem isso aqui, esse maná aqui, ó. Deus estava dando para eles comer comida de anjo. Aquilo fazia bem para eles. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Agora veja bem, eles iam pegar um gomer desse maná, e eles iam guardar isso aí de geração em geração, e nunca ia se estragar. Sabe por quê? Seria colocado dentro de uma panela dourada e seria colocado dentro da arca. Tudo que estava dentro daquela arca que Deus mandou Moisés fazer depois, ali no tabernáculo, tudo que estivesse ali dentro tinha vida, nada estragava. Você vê que até a vara de Moisés, que era uma vara seca, ela foi colocada ali dentro. E ela reverdecia, criava vida. Então aquela vara foi colocada lá dentro também. Então ali tinha as tábuas do mandamento, tinha o maná da panela dourada e tinha a vara de Arão dentro daquela arca. Em memorial para os dias futuros. E aquela arca era o que? Era a presença de Deus. Quando aquela arca vinha, você está vendo aí, ó, onde Deus já está se identificando agora, mais lá na frente a gente vai ver, ele estava andando naquela arca, ele estava sobre aquela arca, quando foi feita sobre 2 querubins, e a glória de Deus vinha ali no meio daqueles 2 querubins, sobre aquela arca. Era Deus fazendo isso daí. Então era Deus se identificando. Deus, ele age da maneira que ele quiser. Essa é a maneira que... Agora, tem um porquê de tudo isso daí, que a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai sabendo o porquê disso. Talvez você não entenda, mas você vai entender o porquê disso. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então você mete nele um gomer cheio do maná e põe diante do Senhor em guarda nas vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Olha só, eles comeram durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos das terras de Canaã. E um gomer é a 10ª parte de uma efa. Ou seja, um gomer, se é a 10ª parte de uma efa, o que é um gomer? É o dízimo. Dízimo, fala de dízimo. Um gomer fala de dízimo aqui. Um gomer daquele maná era o que? Era a 10ª parte de uma efa. Isso aí fala do que? Dízimo fala de 10, né? Então ele era uma 10ª parte. Nós não vamos falar sobre isso agora, sobre dízimo, mas isso é bíblico, tá? Muita gente tropeça nisso, mas a gente vai esclarecer um pouco mais para frente. Porque para começar, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Agora, Ele permite que essas coisas aconteçam para ver onde está o seu coração. Às vezes você não coopera com o dízimo, você não dá o seu dízimo, mas você gasta com coisa pior. Você gasta com remédio, gasta com bebida, gasta com dança, com folia. Mas os 10% você se recusa. E é para que esses 10%? A gente vai falar sobre isso depois. A gente vai falar sobre isso. As pessoas, eu vou dar dinheiro para aquele pastor. Não importa o que aquele pastor vai fazer. Isso é entre ele e Deus. Você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso.
Você vai fazer o que a Bíblia está te ensinando. Agora, ele vai responder por ele. Você vai fazer o que Deus está te ensinando a fazer. Agora, existe o verdadeiro pastor que vive pelas ovelhas. Existe aquele outro pastor que ele vive pela pele das ovelhas. Um é pelas ovelhas e o outro é pela pele das ovelhas. Ele quer arrancar o couro das ovelhas. Então existe uma diferença. Você não pode julgar um por todos. Entendeu? Então existe o certo e o verdadeiro. Em todo tempo existe o falso e o verdadeiro. Então você tem que discernir aonde está o verdadeiro e onde está o falso. Tá certo? Então agora a gente vai entrar na jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. De novo. Êxodo 17. A gente vai parar aqui hoje. Tá certo? Então a gente vai começar a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Então nós fica por aqui, tá certo? Deus abençoe vocês. Muito teria eu que comentar, eu tenho várias referências aqui onde eu podia. Você lembra que quando a gente está conversando, a gente vai... Eu tenho muitas referências aqui, mas eu prefiro que a coisa seja levada do jeito que está indo, e não pelo que eu quero fazer. Se foi desse jeito, é assim que tem que ser, e é assim que vai ficar, e está muito bem assim. Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite.